Bom dia, amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos começando mais um vídeo aqui. Esse é o vídeo de domingo. Hoje é dia 2 de abril de 2023. Ó, já estamos em abril, pessoal. Começou o ano e nós já estamos em abril. Então, os dias passam muito rápido e a gente tem que viver, segundo a palavra do Senhor, um dia de cada vez. Então, vamos começar esse dia vendo o que o Senhor quer falar conosco. Então, eu aproveitei hoje o meu devocional para fazer o vídeo, para conversar com vocês, porque aquilo que o Senhor tem para mim, Ele tem para todos nós, porque Ele ama a todos nós. Então, aqueles que estão chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal, clica no sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu posto. Os meus vídeos são de terça, sexta e domingo. Aqueles que já são nossos, deixa bastante like para o canal crescer e para que mais pessoas possam aqui participar também conosco, fazer companhia aqui em casa, né, nos dias de faxina, nos dias de rotina, mas também que possam ter aí o privilégio de escutar o que o Senhor tem para nos falar. E também me visitar lá no Instagram. Eu deixo sempre o endereço aqui na tela e o link lá na descrição. Lá vocês ficam mais pertinho de mim. Todos são muito bem-vindos. Muito obrigado por estarem aqui comigo. E bora lá para esse domingão. Bom, amores, o que o Senhor tem para falar conosco hoje está aqui no livro de Isaías, no capítulo 54. Então, vamos ver o que ele tem para falar conosco? Então, primeiro vamos ler. Se vocês não estão com a Bíblia aberta, não tem problema, assistam, escutam, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, assim diz a própria palavra. Então, escutem o que o Senhor tem para falar e depois vocês vão lá, abram a Bíblia, assistam de novo se quiserem, meditem na palavra. Mas vamos ver o que ele tem para falar com a gente agora, nesse domingo. Então, aqui o título na minha Bíblia está O Futuro Glorioso de Sião. Sião era uma cidade, né? Lá nos antigos tempos aqui, nos tempos de Isaías, do profeta Isaías. E o Senhor manda com que ele transmita essa mensagem, né, para o povo de Sião. Então, o Senhor diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno
a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face, por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó, tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada. Eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então, eu li Isaías 54, do versículo 1 até o versículo 17. É o capítulo inteiro. Bom, então, vamos meditar aqui nessa palavra. Vamos ver o que é que o Senhor está querendo dizer. Bom, quando ele está falando aqui, diz que ele está falando sobre Sião. É um povo que, durante um tempo, o Senhor esteve aí permitindo, né, que acontecesse alguns opróbrios, vamos dizer assim, alguns problemas. Ele permitiu que problemas chegassem até esse povo, porque o ser humano é assim. O ser humano, ele muitas vezes ele é desobediente, ele conhece a Deus, ele sabe o poder que Deus tem, ele sabe o amor que Deus tem por nós, ele sabe como Deus é misericordioso, ele sabe também que tudo depende do Senhor, que se não for o Senhor na nossa vida, a gente nem acorda, né? Para que a gente acorde e respire, o Senhor precisa permitir, porque Ele nos criou e criou tudo que existe ao redor, inclusive o oxigênio, o ar, a vida. Então, tudo depende dele. E o povo que o conhece sabe muito bem que deve obedecê-lo, deve glorificá-lo, deve honrá-lo, porque ele merece, ele é digno de toda honra e toda glória. Não existe ninguém acima dele, melhor que ele. E ele mesmo diz que não divide a glória dele com ninguém. Mas, infelizmente, o ser humano muitas vezes esquece de tudo isso. E aí se ilude, né? Com as coisas que tem no mundo,
com, às vezes, a vontade do seu coração, às vezes a ganância, às vezes um orgulho, o afasta do querer e da vontade do Senhor. E aí o Senhor se entristece. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quer dizer, o Senhor estando alegre, nós somos fortes no Senhor. Mas, se Ele se entristece, a gente se enfraquece. E quando a gente se enfraquece, os problemas chegam, o opróbrio chega, o inimigo de nossas almas consegue se achegar a nós. Porque o Senhor está triste, entristecido. E Ele se entristece como? Quando a gente peca, quando a gente está longe dEle, quando a gente sabe quem Ele é, quando a gente sabe do amor que Ele tem por nós, quando Ele sabe da misericórdia que o Senhor tem por nós. Mas, mesmo assim, Ele se deixa levar, se iludir pelas artimanhas, as ilusões aí do mundo, ou até mesmo do nosso coração. Então, aqui, Ele, durante um tempo, Ele permitiu que a população dessa terra sofresse. Ele, permissão, tudo é permissão dele. Então, por quê? Porque o povo não estava obedecendo, mas pelo fato dele ser misericordioso, o fato dele ser amor, ele é o próprio amor. Ele não tem amor, ele é o amor. Ele parou e pensou, falou, não, vou aí usar da minha misericórdia para com esse povo e vou levantar aqui o profeta Isaías para falar com esse povo. E aí ele vem falando. Então ele compara o povo a uma mulher estéril, porque naquela época a mulher que não tinha filhos, ela era uma mulher amaldiçoada, né? Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. A Bíblia diz que filhos são como flechas na sua aljava. Né? Então, por quê? Porque o desejo do Senhor é uma família. Quando ele criou Adão e logo em seguida viu que não era bom que o homem vivesse só, ele foi lá e criou Eva. Para quê? Para constituir uma família. Então, o projeto, o segundo maior projeto de Deus é a família. O primeiro somos nós, o ser humano, e o segundo é a família. E os filhos, cada filho que chega é uma bênção que o Senhor nos dá. E naquela época, quando a mulher não tinha filhos, ela era estéril, né? Então, o ventre dela era seco, vamos dizer assim. Ela era amaldiçoada. E ele compara o povo a uma mulher amaldiçoada, né? A uma mulher estéril. Então, quando ele fala, canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, por que mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Então, o que acontece? Quando a mulher é uma serva do Senhor, ela sabe que, a mulher ou o homem, né? Nós sabemos que o Senhor nos criou para um intuito, que é honrá-lo, adorá-lo, mas também que é para ganhar almas para o Senhor. Então, para levar a boa nova, que é o Evangelho, a todo aquele que está perdido, todo aquele que está cansado, todo aquele que está desanimado, todo aquele que já perdeu a esperança. Então, é o que fazemos, o que deveríamos fazer. Então, quando a gente vê um irmão, porque os dois mandamentos principais, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, pelo fato da gente amar o próximo, quando a gente vê uma pessoa entristecida, uma pessoa muitas vezes desamparada, uma pessoa que já perdeu a esperança, qual é o nosso dever? É usar da palavra para levantar essa pessoa. Para dizer para essa pessoa, olha, existe um Deus que nos ama, que é misericordioso. Entrega a sua vida para esse Deus. Ora, fala com esse Deus, clama,
Se você fez alguma coisa errada, alguma coisa que entristeceu o coração de Deus, pede perdão, se arrepende, porque Ele é misericordioso. Então a misericórdia dele pode te alcançar. E você sai dessa situação. Porque esses problemas que a gente tem muitas vezes são todos aqui, ó, mentais. Estão aqui na nossa mente, porque aqui é um campo de batalha espiritual. É aqui que o adversário de nossas almas age, colocando pensamentos ruins, colocando tristeza, né? E a pessoa vai ficando cada vez mais ansiosa, depressiva. Porém, Deus ele veio para dar vida e vida em abundância. Deus é misericordioso, Deus é amor, mas Deus é justiça também. Ele não é aquele pai que só passa a mão na cabeça do filho, não. Muitas vezes ele repreende, muitas vezes ele permite que aconteça, que o mal, vamos dizer assim, se achegue, para que a gente perceba que existe um Deus, para que a gente vá e peça ajuda para Ele, e peça socorro, e converse com Ele, porque no nosso dia a dia, às vezes, a gente esquece que nós temos um Pai maravilhoso que vela por nós. E a gente deixa Ele de lado, e a gente vai caminhando, querendo caminhar sozinho, mas ninguém caminha sozinho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Ele é o caminho, e se você está querendo andar sozinho, você não está no caminho, você está desviado do caminho. Você está se desviando, pegando um atalho. E nesse atalho você pode encontrar muitas coisas aí ruins. Então, ele está sempre ali, olhando para nós. Tem muita gente que fala, mas se Deus existe, por que Ele permite a guerra? Por que Ele permite tantas mortes? Por que Ele permite... Gente... Ele permite pelo seguinte, Ele nos criou, não robô. Ele nos criou criatura como Ele, né? Parecida com Ele. Nós temos inteligência, para a gente pensar, a gente tem um poder de decisão sobre a nossa vida. A gente pode decidir o que a gente quer da nossa vida, o bem ou o mal, o certo ou o errado. Então, tudo que acontece no mundo é segundo as nossas escolhas. É segundo a escolha do homem, da humanidade. O homem não está escolhendo destruir a natureza, então. Tem aí, toda ação tem uma reação. Então você destrói a natureza e a natureza responde. Você escolhe o mal, então você se torna um homem da guerra, um homem que quer destruir o seu próximo, em vez de você amar o seu próximo, você tem aí pensamentos de destruir o teu próximo, que é o que acontece nas guerras, e toda ação tem uma reação. Então acontece a morte, né? Se você bebe muito, vai para uma festa e bebe, pega um carro e sai por aí dirigindo. Você fez uma coisa ruim, você decidiu fazer uma coisa ruim. Então, dessa ação vai ter uma reação. Pode ser que você não chegue até o teu destino, pode ser que você bata o carro, morra. E o pior ainda, pode ser que você ainda atropele outras pessoas. Então, as pessoas têm mania de falar, nossa, mas se Deus existe, por que isso? Se Deus existe, por que aquilo? Porque nós não somos marionetes de Deus. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, nós temos poder de decisão. E todas as vezes que a gente decide por fazer coisas erradas, tem um preço. Tudo tem um preço. Mas se a gente decide andar com o Senhor, ler a palavra, ver como Ele pensa, ver o que o agrada, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, Ele se alegra e a gente tem força. Força para quê? Para tudo. Força para levantar, força para trabalhar, força para conquistar, força para empreender, força para cuidar da sua casa, força para educar seus filhos. Então, aqui ó, na palavra, esse livro, ele nos orienta
Então, como diz no mundo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, se a gente sabe que existe um Deus, que Ele é o próprio amor, Ele é a própria misericórdia, mas que Ele também é justo, Ele é um pai, Ele é um amigo. Então, a gente tem o poder de decidir o que a gente quer. A gente quer dar com esse Deus ou a gente não quer? Ou a gente quer pegar um atalho, ou a gente quer ficar aberto para que quem dirija a nossa mente seja o adversário. Porque o trabalho do adversário é nos iludir, é nos enganar. Assim como existe um Deus, existe também Satanás. Existe o bem e existe o mal. Se você não quer saber do bem, então você está com o mal. Não existe um muro, você não tem como ficar em cima do muro. Ou você está de um lado ou você está do outro. Então, se você não quer saber de Deus, não quero saber, eu vou viver minha própria vida. Tenha certeza que não é você que está dirigindo sua vida. Tenha a certeza. Porque nós temos uma vida espiritual e a vida espiritual, ela tem um lado ou o outro. Você decide qual é o lado que você quer viver. Então, você tem a ilusão de que você está fazendo o que você quer, mas na realidade não é isso que está acontecendo. Então, é por isso que acontecem tantas coisas, porque a pessoa decide, a própria pessoa, ela decidiu andar pelo caminho do mal, pegar um atalho, pegar um desvio do caminho certo. E aí vem as consequências. Então, é isso que ele está querendo dizer. Mas ele pediu que o profeta falasse com o povo e ele estava falando o quê? Que, segundo a misericórdia dele, ele estava mudando os caminhos desse povo, o destino deste povo. Então, ele diz, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as suas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Então, ele está falando para quem? Para um povo que antes ele tinha chamado de mulher estéril. E agora ele está falando que essa mulher é para ela alargar a tenda, as estacas, porque ela vai possuir uma terra. Isso quer dizer o quê? Ela vai deixar de ser estéril, ela vai ter filhos. Mas, muitas vezes, gente, aqui ele não está falando de filhos que vai ser gerado no seu ventre. Aqui ele está falando de filhos, porque ele está falando com o povo dele, com os seus servos. E como é que nós temos filhos segundo o espiritual, né? O mundo espiritual. Todas as vezes que a gente leva a palavra a alguém. Todas as vezes que a gente abre a Bíblia e leva a boa nova, o Evangelho. E a pessoa entende que ela tem que se render a Deus. Ela tem que entregar sua vida e os seus caminhos a Deus, para que Deus possa orientar. Todas as vezes que essa pessoa entende isso, é um filho que você ganhou no mundo, no reino de Deus. Então, é um filho. Então, se você é aquela pessoa que através da sua vida você leva as boas novas, porque muitas vezes você não precisa ler a Bíblia para uma pessoa, mas através da sua atitude, através da sua maneira de ser. Se você é uma pessoa bondosa, se você é uma pessoa justa, se você é uma pessoa que sempre escolhe o bem, se você no seu trabalho você é justo, você chega no horário, você cumpre ordens, você respeita os seus supervisores, você respeita os seus colegas de trabalho, você cumpre as suas tarefas de maneira correta, com responsabilidade, é um testemunho. Você já está vivendo o Evangelho. Porque o Senhor diz que todas as autoridades são constituídas por Ele, são levantadas por Ele. E que nós temos que obedecer às autoridades. Então, se você está dentro de um serviço, você tem que acatar a ordem dos seus superiores. Se você está no trânsito, você tem que acatar o que? As leis de trânsito. Né? Se você está dentro de um navio, você tem que acatar as ordens de quem? Do comandante.
E assim por diante. Em todos os lugares sempre vai ter um líder. Não existe um povo que anda sozinho, que faz o que quer. Tem que ter uma liderança, né? Em todos os lugares existe uma liderança. E se você é um servo de Deus, se você anda segundo as leis de Deus, você é uma pessoa obediente às regras, às leis. Se você está na escola, quem é a liderança? A diretora. Depois da diretora são os professores. Então, qual é o seu dever? Chegar no horário, fazer as tarefas que foram pedidas pelo seu professor, se comportar bem na sala de aula, escutar, aprender, ler os livros, aprender as matérias, não ficar conversando, não ficar distraindo o seu amigo ali do lado, respeitar o seu professor. Então, em cada lugar, em cada fase da sua vida, existirão os líderes. Em casa, quem são os líderes? Os pais. Então, o filho que é obediente, que obedece os pais, ele já está dando testemunho, ele já está evangelizando. Agora, o filho que não obedece, o filho que é rebelde, o filho que o pai e mãe falam, não faça isso, ele vai lá e faz. O filho que se rebela muitas vezes dentro de casa, é o que a gente tem visto aí ultimamente. Muitas vezes xinga os pais, muitas vezes grita. Isso entristece o coração de Deus, isso faz com que você se desvie do caminho, isso faz com que você se abra ao lado do mal, ao adversário, faz com que ele manipule a sua mente cada vez mais. Prosseguindo. Então, o que ele diz mais? Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Isso quer dizer o quê? Que ali ele está apagando toda aquela tristeza, tudo aquilo que aconteceu com esse povo, ele está apagando e daqui para frente ele está dando um novo caminhar, um novo futuro. Porque o teu criador é teu marido. Então, se a mulher se sente viúva, se sente sozinha, solitária, o marido, saiba que ela tem um marido. E esse marido é o Senhor. Porque além dele ser o nosso criador e o nosso pai, ele também é o nosso marido. Ele é tudo. Por isso que ele diz, eu sou. O que é eu sou? Eu sou tudo. O Senhor dos Exércitos, ele é aquele que vai à frente e ele luta pelos seus problemas. Então, se você está passando por uma situação ruim, você dobra seus joelhos e fala, Senhor, vá à frente dos meus problemas, eu não estou conseguindo solucionar, ter vitória nessa situação. Vá à frente, Senhor, me dê a vitória. Você está entregando suas dificuldades, seus problemas para Ele. E Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é aquele que não perde nenhuma batalha. Mas a gente sempre tem que abrir a boca e falar com Ele, conversar com Ele. Tem pessoas que falam, mas Deus sabe de todas as coisas, eu não preciso falar nada. Sim, Ele sabe, mas Ele te deu uma boca para você utilizar. Assim como Ele te deu ouvidos para você escutar o que Ele está falando. Tudo que tem no nosso corpo, cada órgão do nosso corpo tem uma finalidade. O Senhor, Ele não faz nada que não tenha um propósito. E se Ele nos criou desta maneira, com 2 olhos, 2 ouvidos, né, narina, nariz, boca, uma coluna vertebral, os membros superiores e inferiores, se Ele te deu uma bexiga, se Ele te deu um útero, se Ele te deu um rim, um fígado, cada órgão tem uma finalidade. Cada órgão serve para alguma coisa. E a boca, além de comer e falar, é também para clamar, adorar, louvar, conversar com Ele. Essa é a finalidade da nossa boca. Então, Ele espera que a gente tenha um contato com Ele, que a gente converse com Ele. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Então, é Ele que te redime, é Ele que te protege, é Ele que te justifica. Muitas vezes você está querendo, você fica explicando muita coisa para as pessoas.
sabe? Muitas vezes você fica tentando agradar pessoas, mas você tem que agradar a Deus e não pessoas. Você tem que se explicar para Deus e não para pessoas. Tudo tem que ser, em primeiro lugar, a Ele. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o segredo. Quando você coloca Ele em primeiro lugar na sua vida, o restante Ele cuida. E quando Ele cuida, é só vitória. Porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele não perde uma batalha. Não existe perda com o Senhor. O Senhor não perde nunca. Ele só ganha. Ele é o chamado o Deus de toda a terra. Ele é o Todo-Poderoso. Ele manda em tudo. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Senhor. Então, você estava ali, triste, com um problema que você não conseguia resolver, muitas vezes com a tua autoestima muito baixa, muitas vezes humilhada, muitas vezes se sentindo nada, muitas vezes tudo que você faz não dá certo, muitas vezes você se olha no espelho e se acha feia, muitas vezes você não tem o corpo que você gostaria de ter, muitas vezes você não tem a condição financeira que você queria ter, então você está ali entristecida, se sentindo humilhada, mas Ele não, Ele te levanta. Ele te levanta. Quando você o reconhece como teu Criador, o teu protetor, Ele te levanta, Ele muda o teu sentimento, Ele muda o teu olhar para com você mesmo. Você começa a se olhar de outra maneira, e você começa a se erguer, você começa a se levantar. Porque por breve momento te deixei, diz Ele, né? Mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Então muitas vezes Ele nos deixa mesmo, por quê? Porque muitas vezes a gente não quer Ele. A gente sabe que Ele existe, mas a gente deixa Ele de lado e fala, não quero. Eu não quero escutar Deus, eu não quero obedecer a Deus, eu quero viver do meu jeito. Você pega o atalho. E Ele deixa. Porque, como eu disse, Ele não é. Nós não somos marionete dele. Ele nos criou com inteligência para que a gente pense, para que a gente faça as nossas próprias escolhas. E Ele fica ali, observando. Mas, no ímpeto da indignação, escondi de ti minha face por um momento. Toda vez que a gente faz escolhas erradas, a gente não quer saber de Deus, Ele deixa. E quando Ele deixa, você está ali, livre, aberto para o que deve é. Mas, com misericórdia eterna, me compadeço de ti. Mas Ele é misericordioso. Me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Porque ele está falando isso? Porque na época de Noé, ele se arrependeu de ter criado a humanidade. Porque a humanidade estava terrível. Foi um período onde o povo pecava, onde o povo era violento, o povo matava, o povo... Ele se indignou. E foi por isso que ele levantou Noé, que ele viu justiça em Noé e na sua família. Ele levantou Noé para construir aquela arca, para que Noé colocasse, né, todos os pares de animais, porque a intenção dele era destruir todo aquele povo por causa da sua violência, por causa do seu pecado, e começar uma nova humanidade com a família de Noé e com os animais. Mas, depois disso, ele disse que ele não iria mais inundar a terra, ele não iria mais se indignar. Por quê? Porque depois disso aconteceram muitas coisas até que chegou Jesus, até que ele tinha outro plano. Ele entregou seu próprio filho para morrer como um cordeiro imolado, por amor a todos nós, para que os pecados que tivessem acontecido dali para trás fossem todos redimidos em Cristo, no seu próprio Filho. Porque os montes se retirarão e os outeiros
serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então, ele é como um pai. Um pai ama seu filho e sempre vai amar. Mas muitas vezes o filho faz uma coisa errada. E mesmo amando, o pai ele tem que repreender o filho. Para que o filho aprenda o que é certo e o que é errado. Para que ele tenha limites. Então, da mesma maneira é o Senhor. Ó, tu, aflita, arrojada, com a tormenta e desolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safira. Ele está falando o quê? Que ele vai trazer alegria. Né? Ele vai trazer alegria àqueles que estão tristes, oprimidos, desolados. Farei os teus baluartes de rubis e as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Então ele vai dar o quê? Quando ele fala de pedras preciosas, ele fala de valores, de dons, de força, de ânimo. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Então, tanto será filhos mesmo saídos do ventre, como filhos espirituais. Serás estabelecido em justiça, longe da opressão, porque já não temerás. E também do espanto, porque não chegará a ti. Então, ele nos protege, ele cria ali, sabe, uma blindagem ao nosso redor, e o mal não se achega mais a nós. Ele é o nosso protetor. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Então, ele está dizendo o quê? Que a gente pode, porque como temos mente, como conseguimos pensar, como temos uma boca, a gente pode até mesmo muitas vezes se envolver em contendas, em confusões, mas esse tipo de procedimento nunca será dado pelo Senhor. Ele só permite, porque segundo a inteligência, segundo o livre-arbítrio que ele nos deu, então nós temos poder de escolha. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Agora, ele te dá uma proteção. Se você está com ele, ele te protege. Então, todo aquele que tentar te derrubar, ele é a tua justiça. O Senhor é a tua justiça. Você não precisa fazer justiça com as próprias mãos, porque você tem um Deus que é o seu juiz. É o seu advogado e é um justo juiz. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Porque o Senhor é o Criador de toda a humanidade. Só que cada um vai segundo as suas escolhas. Então tem aqueles que escolheram o caminho do bem e tem aqueles, infelizmente, que escolheram o caminho do mal. Por exemplo, o ferreiro, ele produz armas. As armas podem ser usadas como? Na guerra, ou podem ser usadas pela polícia, né? Mas também pode ser usada pelo ladrão, pelo matador. Então, quer dizer, ele cria tudo para o bem. Agora, nós muitas vezes usamos aquilo que ele criou para o bem para fazer o mal. São escolhas nossas. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Então, aquele que segue o caminho do Senhor, aquele que se orienta pelo Senhor, pode vir o que vier contra você. Não prospera. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Então, aquele que serve ao Senhor, ele não teme nada, porque ele sabe que ele tem um Deus que o garante, que o protege, que o sustenta, sabe? Ele fica em paz, é a paz do Senhor, você está sempre em paz. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então aqui ele está falando quem ele é e como é que ele procede com cada um de nós. E tudo vai de acordo com aquilo que você escolher para a sua vida. Se você escolher andar pelo caminho do bem, andar com o Senhor, é isso aqui, ó.
Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Porém, se você escolher andar longe do Senhor, é uma escolha. Aí você vai pegar um atalho aí, um desvio, e aí o que vier para frente é por tua conta e risco, como diz aí. Você que lute, né? Como diz aí o mundo. Então, é o que ele tinha para dizer para nós. Nós temos poder de escolha. Não somos robôs, não somos fantoches na mão dele. Não. Ele nos deu inteligência, então a gente pode escolher o que a gente quer para a nossa vida. E de acordo com as escolhas, vem aí as consequências. Então, gente, é isso que o Senhor tinha para falar para mim, em primeiro lugar, para você. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês meditem aqui em Isaías, livro de Isaías, capítulo 54 inteiro. Leiam e releiam todas as vezes que a gente abre a palavra e lê, o Senhor fala conosco. O Senhor nos traz a lembrança, muitas vezes, algum fato, alguma coisa que a gente precisa rever, que a gente precisa, às vezes, se arrepender. Então, essa é a mensagem que ele teve aqui para nós nesse domingo, no dia 2 de abril de 2023. É um dia único, né? Esse dia nunca mais vai voltar. Amanhã já é outro dia. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que o Senhor tenha falado com vocês, porque comigo ele falou muito. E que vocês possam meditar aí nesse domingo, nessa palavra. E eu agradeço aqueles que ficaram comigo, ou aqueles que vão assistir esse vídeo. Vai ficar gravado, então pode ser aí visto durante muito, muito tempo. Eu agradeço a oportunidade que o Senhor tem me dado para estar aqui nesses domingos falando com vocês e escutando também a voz dele, repartindo, né, com vocês aquilo que ele tem falado. E eu espero que isso os ajude também aí na sua caminhada, né, na sua vida. Então, muito, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, todos. E aqueles que ainda não se inscreveram, se inscreva, clica no sininho. Temos vídeos aí novos na terça, na sexta. E divulguem, compartilhem com mais pessoas. Pode ser que tem muitas pessoas aí precisando escutar essa palavra do Senhor. E também deixa o joinha, né? Deixa aí um like para ajudar o canal a crescer. Muito obrigado. Vocês são muito importantes para mim e para o Senhor, principalmente para o Senhor. Então, até o próximo vídeo. Me visita lá no Instagram, que lá vocês vão ver muitas coisas ali que vocês não veem aqui. Eu deixo o endereço aqui e o link na descrição. Então, fiquem todos com Deus, um bom domingo e bye!